Quando 40% de todas as visitas ao pronto-socorro relacionadas a drogas são causadas por apenas uma substância, você sabe que está lidando com algo que não deve ser subestimado: queimaduras, hipotermia, danos renais, pneumoconiose, síndrome abdominal pós-crack, sem mencionar o delírio agitado, a consequência mais terrível de uma vida sob o efeito do crack. Você ouvirá sobre isso e muito mais no episódio de hoje. O que acontece com o seu corpo se você usar crack? Antes de abordarmos os horrores do uso prolongado, vamos falar sobre os riscos do crack. Considerando os efeitos no corpo humano, devemos tentar entender o que leva as pessoas a continuarem usando crack, mesmo sabendo dos danos incalculáveis que a droga causa. Quase todos os usuários de crack relatam a mesma experiência com a primeira vez. É como um super-orgasmo, como se o cérebro estivesse em uma nave espacial rumo ao planeta Euforia. Ou, como disse um usuário, você se sente como o super-homem por 10 minutos. E aí está o problema: 10 minutos. Pode até ser menos, algo em torno de 5 minutos. Outro usuário de crack descreveu sua primeira experiência com sensações orgásmicas percorrendo minha espinha, explodindo ao infinito. E ao final dessa avaliação extremamente positiva, ele disse: os melhores 5 minutos de todos os tempos. Após a intensa decolagem, sua nave espacial retorna à Terra em alta velocidade. Mais de 6 milhões de pessoas com mais de 12 anos nos Estados Unidos sabem disso, porque, estatisticamente, elas já experimentaram crack pelo menos uma vez na vida. Quando você cheira a cocaína em pó, a droga entra na corrente sanguínea através dos vasos sanguíneos, pelo nariz, que é um caminho mais longo para que todos aqueles neurotransmissores da felicidade, principalmente dopamina, inundem o que os especialistas chamam de pontos de prazer do cérebro. Quando você dá uma tragada em um cachimbo de crack, a fumaça atinge seus pulmões e se dispersa rapidamente na corrente sanguínea, proporcionando um efeito imediato. Então, você dá a primeira tragada no cachimbo. Sua frequência cardíaca aumenta repentinamente. Com todas essas mudanças rápidas e intensas acontecendo no corpo, existe o risco de overdose, mesmo na primeira vez. Talvez você não tenha recebido o aviso sobre não sobrecarregar o seu cachimbo. Na melhor das hipóteses, você pode apenas sentir náuseas, mas na pior, pode estar a caminho de uma morte prematura. Em um estudo de 2023, 12 a 15% das amostras de cocaína, a droga que foi para um laboratório continha esse potente opiáceo sintético. Especialistas estão chamando essa era de contaminação de quarta onda da crise dos opioides. O Instituto Nacional de Abuso de Drogas, NIDA, informou que houve pouco mais de 27 mil mortes por overdose de cocaína, misturada com opioides, principalmente fentanil, em 2022. Durante a maior parte da década de 2000, esse número era inferior a 5 mil por ano. O NIDA, Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, afirmou que houve muitas mortes envolvendo todos os tipos de estimulantes, declarando que as mortes por overdose de drogas envolvendo estimulantes aumentaram de cerca de 12 mil em 2015 para mais de 57 mil em 2022, quase 70% das mortes por overdose envolvendo estimulantes em 2022 também envolveram fentanil. De 2000 a 2014, as taxas de mortalidade variaram de cerca de 3 mil a 10 mil. Mas você não precisa de fentanil para morrer por overdose de crack. Seus vasos sanguíneos se contraem, seu coração começa a bater como uma música de drum and bass e sua pressão arterial dispara. Isso pode ser mais. A sensação é intensa porque você está consumindo álcool. Ao misturar os dois, um metabólito psicoativo chamado cocaetileno pode ser produzido, o que torna a experiência com o crack ainda mais intensa. Isso pode levar à toxicidade do cocaetileno, que está associada a convulsões, danos ao fígado e comprometimento do sistema imunológico. Disse que o cocaetileno pode aumentar o risco de morte súbita por crack em 18 a 25 vezes. Em um estudo com 124 usuários de crack falecidos na década de 1990, 10% das mortes foram causadas por overdose, o que significa uma nova onda de mortes. O restante morreu de doenças e assassinatos. Então, mesmo na primeira vez, você pode dar azar e usar o cachimbo errado. Talvez você continue usando o mesmo cachimbo a noite toda e, de repente, sinta dor no peito. Isso pode ser intoxicação aguda por cocaína, que pode ter efeitos letais no sistema cardiovascular. Você pode morrer de derrame ou ataque cardíaco. E há também o risco de convulsões. Isso pode acontecer na sua primeira experiência com crack, especialmente se você usar a droga com muita intensidade. Em 1986, o astro do basquete americano Len Bias consumiu cocaína, não crack. Teve uma convulsão e morreu. O legista afirmou que o controle elétrico normal do seu cérebro foi comprometido. Os batimentos cardíacos foram interrompidos, resultando no início repentino de convulsões e parada cardíaca.
Não sabemos quanta cocaína ele havia consumido na vida, mas ele tinha 22 anos e estava em excelente forma física, e duvidamos que sua carreira lhe permitisse usar drogas todos os dias da semana. Obviamente, você não precisa ser um usuário crônico para ter uma convulsão, mas digamos que você sobreviveu à sua primeira noite com crack, e como tantas pessoas neste planeta, resolveu experimentar novamente. Embora o crack não seja tão fisicamente viciante quanto uma droga como a heroína, ele é extremamente viciante psicologicamente. Em 2022, nos Estados Unidos, cerca de 920 mil pessoas com 12 anos ou mais compraram crack, mas não se sabe ao certo quantas continuaram comprando. Estima-se que entre 10% e 20% dos usuários, em geral, se tornem viciados. Sendo você quem é, nunca faz nada pela metade, começou a fumar crack em quantidade suficiente para abastecer um trem. Um dos problemas disso foi a extrema agitação. Você ficou paranoico durante seus consumos diários, assim como 68% a 84% dos usuários de crack a longo prazo. Um dia, você olhou pela janela e jurou ter visto agentes do FBI escondidos no jardim. Isso foi psicose induzida por cocaína, um medo e aversão que podem acontecer com 55% dos usuários habituais. Toda essa dopamina circulando pelo cérebro tem um lado negativo: raiva, agressividade, alucinações, delírios e outros sintomas psicóticos. O excesso de norepinefrina, um hormônio que o crack proporciona, também não ajuda. Ele coloca você em um estado de alerta constante, em modo de luta ou fuga, o que é ruim para o coração e a pressão arterial, além de afetar a mente. Como dissemos no início, a pior coisa que pode acontecer quando se perde o controle com o crack é o delírio, e não apenas alucinações paranoicas. O delírio agitado foi apontado como a causa. Ser contido parece piorar a situação. Em um estudo, ratos sob efeito de cocaína também não gostaram de ser contidos, morrendo com mais frequência do que ratos sob efeito de cocaína que puderam correr e fazer coisas típicas de ratos drogados. Então, depois de usar crack por um tempo, você começou a sentir paranoia. Seu coração está sendo prejudicado pelo esforço constante, mas você também percebeu que está ficando um pouco mais difícil respirar. A razão para isso é uma lesão térmica na garganta. Afinal, você passou meses inalando fumaça muito quente o dia todo. Outro dia, você desmaiou e precisou ser levado ao hospital. Os médicos disseram que você estava com um pulmão de crack. Os sintomas eram um pouco parecidos com os de uma pneumonia. Um caso agudo pode ocorrer até 48 horas após a última vez que você fumou crack. Outro sintoma de fumar crack diariamente é a bronquite. Você também pode desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC. Então, depois daquela euforia inicial, as coisas não estão nada boas hoje em dia, e vão piorar. Seus dentes começaram a cair. Para começar, desde que você começou a usar crack, você não se importa muito com a higiene bucal. Tudo o que realmente importa é conseguir a próxima pedra. Seu foguete está quebrado. O FBI ainda está no seu jardim, agora com agentes armados do Mossad, Osama Bin Laden e o Sr. Snúfolio Pagos da Vila Sésamo. E o fato é que, em algum momento, você provavelmente vai se deparar com pedras misturadas com fentanil que você pode não vai acordar. Se você sair agora, talvez consiga reverter parte do dano que causou. Quando o dinheiro acabar, você pode acabar como os 46% dos usuários em 2005 cometeram um crime violento para conseguir mais crack. O crack afeta o lobo pré-frontal do cérebro, a parte que regula o controle dos impulsos. Então, fazer algo estúpido para conseguir a próxima dose se torna mais provável. Claro, se você parar agora, vai sentir ansiedade intensa e desejos intensos durante a crise inicial, e haverá um período de depressão intensa, ansiedade e até mesmo alguma hostilidade e paranoia. Mas o sol voltará a brilhar, assim que seu cérebro recuperar seus circuitos normais, livres do vício em crack. Só não volte a usar.